Pode se colocar de pé, falar com a pessoa que está do seu lado, cumprimentar, perguntar como foi a semana. Vamos começar o nosso culto em agradecimento ao nosso Deus e adoração ao nosso Deus, porque sabemos que foi para isso que nós fomos criados. E esse mês estamos especialmente alegres porque comemoramos mais um aniversário da igreja. Isso aí. Vamos iniciar o nosso culto com uma oração de gratidão ao nosso Deus. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer e te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela sua bondade derramada sobre nós, às vezes de maneira que nós nem percebemos, Pai. Somos gratos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos reunidos como igreja para adorarmos a Ti, para Te conhecermos e para rendermos a Ti o louvor do qual o Senhor é digno, Pai. Queremos Te pedir nesse momento que o Senhor direcione o nosso culto, nossa adoração a Ti por meio das músicas que vamos cantar, da palavra que será ministrada mais tarde, que o nosso coração esteja ansioso e receptivo para aquilo que nós vamos aprender, que o Senhor se revele a nós da maneira como o Senhor quer se revelar e que ao fim desse tempo o Seu nome seja exaltado e receba a glória que merece, Pai. Em nome de Jesus é o que Te pedimos desde já, Te agradecemos. Amém. Vamos começar cantando que Jesus foi exaltado. Pelo que também Deus o exaltou. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. vamos cantar e toda língua confesse. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Vamos cantar mais uma vez, pelo que também. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Vamos cantar e toda língua confesse. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos continuar cantando em gratidão ao nosso Deus, dando graças a Deus por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas, pelo Seu Evangelho que se revelou a nós. Damos graças a Deus, adorando em orações e canções, pois é Ele quem nos transformará. O
seu amor nos alcançou. Seu amor nos alcançou. Que o Senhor nos aumente e faça crescer. Que no amor de Cristo possamos viver. Nossos corações alegres exultam na vinda do Senhor Jesus. Damos graças a Deus. Damos graças a Deus que confirma nossos corações, pois Ele nos conduzirá. O seu amor nos alcançou. O seu amor nos alcançou. Que o Senhor nos aumente e faça crescer. Que no amor de Cristo possamos viver. Nossos corações alegres exultam na vinda do Senhor Jesus. E as tribulações? E as tribulações exercitam a fé que nos salvou. E o Espírito Santo nos transforma em amor. Nos transforma em amor. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos aumente e faça crescer. Que no amor de Cristo possamos viver. Nossos corações alegres exultam na vinda do Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos que as Escrituras nos revelam a respeito de um Deus grande, soberano, acima de todas as coisas. Esse Deus, no princípio de tudo, criou todas as coisas, cada coisa em seu devido lugar, com um propósito. Propósito de trazer glória, de trazer honra e louvor a esse Deus que é grande e digno de todas as coisas. Todas as coisas Ele criou devidamente no seu lugar, e o homem, como coroa dessa criação, para ser um representante de Deus diante de toda a criação. Mas o homem pecou. O ser humano comeu do fruto da árvore que o Senhor tinha dito a ele que não comesse. E dessa forma ele se fez condenável diante de Deus, porque ele redefiniu a sua própria maneira, distante do caminho do Senhor, o que era bem e o que era mal. Dessa forma ele se apartou do propósito para o qual ele havia sido criado inicialmente pelo Senhor. Deus, como sendo um Deus santo e justo, não pode se misturar com o pecado e precisa punir o pecado. Ele disse que se ele comesse do fruto daquela árvore, certamente ele morreria, estaria condenado à morte. Como ele não pode mentir e nem negar a si mesmo, o ser humano tornou-se então condenável à morte. A morte não apenas física, mas também a morte eterna, a uma eternidade distante do seu Criador. Nosso Deus, contudo, também é um Deus misericordioso e quer mais uma vez se relacionar com o ser humano. Como pode então ser que esse Deus ao mesmo tempo seja justo, punindo o pecado, e misericordioso para se relacionar novamente com a sua criatura? Havia um plano preparado antes de tudo, desde a eternidade, em que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, viria à terra, viveria como um de nós, nasceria, viveria uma vida simples, humilde, de serviço, enquanto ele ensinava as verdades do reino de Deus. Dessa forma, ele mostrou como viver uma vida de piedade e de santidade diante de Deus, mostrando que é possível viver essa vida de santidade. Ao final de sua vida, ele foi entregue, traído e covardemente humilhado, foi morto numa cruz, carregando o peso do meu e do seu pecado, porque ele não tinha nenhum defeito. Mas não ficou assim. Depois de 3 dias, ele ressuscitou,
mostrando que é poderoso para vencer não apenas o pecado, mas a própria morte. Dessa forma, nos mostrando que nós também podemos viver uma vida de esperança, uma vida na certeza de que se o próprio Deus venceu a morte e prometeu a nós que Ele venceria a morte por nós, nós também venceremos a morte no final. Não pelo nosso próprio mérito, mas por causa daquele que nos amou. Dessa forma, vamos continuar cantando em gratidão a esse Deus maravilhoso, a respeito da realidade de que esse Deus é soberano sobre todas as coisas, tem o controle de tudo o que existe e acontece. Vamos cantar, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. vamos cantar mais uma vez, que Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus Tu és Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. vamos cantar, Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Ainda em gratidão ao nosso Deus, vamos cantar a respeito dessa obra de graça maravilhosa que Ele fez por nós. Nós antes estávamos distantes de Deus, na maldição do pecado, mas Ele escolheu nos amar e se entregar por nós, nos fazer seus herdeiros e filhos amados. Antes distante de Deus, na maldição do pecado, escravos e amantes do mal, com fim à morte. Mas por Sua graça e favor, fomos despertos da morte e tornados luz no Senhor. Pra Ele, o Pai amoroso, fonte de graça, bom verdadeiro, grande em justiça, Tu és santo, não há outro. Em Ti somos livres, não mais escravos, feitos herdeiros, filhos amados pra Tua glória.
agora, na nova realidade dessa nova vida, vamos cantar andando em sábio temor. Andando em sábio temor, sempre remindo o tempo, porque os dias são maus. Sem vinho ou dissolução, sem vinho ou dissolução, mas cheios do Espírito então, vivendo a verdade em amor, prossigamos ao Pai amoroso, fonte de graça, bom verdadeiro, grande em justiça. Tu és santo, não há outro. Em ti somos livres, não mais escravos, feitos herdeiros, filhos amados pra tua glória. vamos cantar mais uma vez, o Pai amoroso. O Pai amoroso, fonte de graça, bom verdadeiro, grande em justiça. Tu és santo, não há outro. Em ti somos livres, não mais escravos, feitos herdeiros, filhos amados pra tua glória, pra tua glória, pra tua glória. Amém, oremos. Pai Santo e Eterno, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus maravilhoso. Apesar de todas as coisas que nós fizemos, apesar de nós não sermos merecedores, o Senhor ainda assim escolheu nos amar e nos escolher antes da fundação do mundo para que nós fôssemos teus filhos amados, para que nós fôssemos parte dessa família, para que nós fôssemos igreja e pudéssemos experimentar o privilégio de nos alegrarmos e de vivermos a paz que excede todo entendimento, que tem guardado o nosso coração e o motivo também pelo qual nós permanecemos juntos. Nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito continue direcionando o nosso culto, a nossa adoração a ti, nesse momento, por meio da mensagem que nós iremos ouvir. Que o Senhor possa direcionar o coração de cada um de nós a estar inclinado e completamente disposto a não apenas te conhecer, mas a se render a ti. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Vou distribuir boa noite, tá? Sai ali, agora saiu. Boa noite. Boa noite a todos. Eita, que já começou a despencar minhas coisas. Dessa vez eu já trouxe tudo no ponto de bala aqui. Deixa eu afastar aqui para vocês não ficarem ouvindo a minha respiração o culto todinho. Mas tá aparecendo um pouquinho. Agora. Então agora é o oficial. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto que nós estamos fazendo na nossa igreja. Para você que está nos visitando essa noite, nós estudamos a Bíblia expositivamente. Isso significa que nós escolhemos um livro dentro das Escrituras e a partir desse livro nós fazemos estudos sequenciais até o final deste livro. Nós separamos livros em umas pequenas séries. Por exemplo, nós estamos estudando a carta de Paulo, a primeira
carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta dele, e nós nomeamos agora a última série que nós estamos estudando. Então, se você trouxe a sua Bíblia, deixe preparado aí, já em 1 Tessalonicenses, mas já que a gente vai ler os versículos que nós vamos estudar essa noite. Tá dando para ouvir bem aí, tá? Não tá? Me mataram, eu tô com rinite. Mas vamos lá. Nessa noite nós começaremos a nossa última série de estudo da carta de Paulo. A igreja cheia. Então, esse é o nome dessa série que nós vamos estudar agora no capítulo 5, a partir do versículo 12. Então, a igreja cheia. Nós aprendemos muito nas séries, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aprendemos que nós devemos ser uma igreja exemplar, uma igreja que as outras igrejas possam olhar como referencial. Nós aprendemos com Paulo de crescer como seus filhos. Aprendemos também a viver uma vida em santidade, uma santidade que é digna daqueles que aguardam o retorno do Senhor Jesus e vivem continuamente buscando crescer em santidade diante do Senhor. Nós aprendemos, na última série que acabamos de estudar, Esperança, o elo de alegria, que nós devemos encarar a vida e a morte com a ótica da esperança do retorno do Senhor Jesus. Nós devemos estar unidos, aguardando o momento que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Nessa última série que estudaremos, fala a respeito da igreja cheia. Veremos nessa série quais são as características de uma igreja que é completamente preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja que não é cheia somente de pessoas, mas do poder do Espírito Santo que opera através dos seus membros. Portanto, hoje começaremos a estudar a respeito da primeira característica de da igreja cheia, é que a igreja é pacífica. Então, se você gosta de anotar, esse é o título da pregação dessa noite. A igreja pacífica. Dando ouvido aos seus conselhos e nos submetendo às suas ordens que estão de acordo com o Senhor, pois Deus levantou eles na igreja para que eles possam cuidar de nós. E o resultado dessa relação, onde os líderes trabalham e os liderados honram os seus líderes, é a paz na igreja. Uma igreja que está unida debaixo do Senhor é cheia de paz. Uma igreja pacífica, líderes e os liderados. Sendo assim, é muito interessante notar que aquela igreja, para ser uma igreja madura, uma igreja cheia, a igreja deveria viver uma relação harmoniosa entre aqueles que lideram e entre aqueles que são liderados. Porque uma igreja cheia é movida pelo Espírito Santo em direção à paz. Uma igreja pacífica é uma igreja onde os liderados reconhecem o trabalho dos seus líderes, buscando honrá-los e amá-los no Senhor. Portanto, eu chamo os irmãos a ficarem de pé, para que nós possamos realizar a leitura do nosso texto dessa noite. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui diante do Senhor para adorar e cultuar o teu santo nome, Senhor. Que nós possamos nessa noite ser levados a aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da tua Escritura, Senhor. Que nós estejamos com os ouvidos atentos a aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós te pedimos o teu direcionamento, nós declaramos que dependemos do Senhor para entender qualquer coisa que seja das Escrituras, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu cuidado e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Podem se sentar. Didaticamente,
nós iremos dividir o estudo do nosso texto essa noite em 3 partes, né? Que tem que ser novidade. Nós dividiremos em 3 partes. O primeiro tópico, eu sou muito criativo com títulos, vocês sabem, né? Então, o primeiro tópico é Aqueles que guiam a igreja. Aqueles que guiam a igreja. Segunda parte, também é muito criativa. A resposta da igreja: amor e cuidado. A resposta da igreja: amor e cuidado. E o último tópico é a igreja pacífica. Então, só repetindo, nós vamos estudar esse texto dividindo didaticamente em 3 partes. Aqueles que guiam a igreja. O segundo tópico é a resposta da igreja, amor e cuidado. E o último tópico é a igreja pacífica. Só fazer um comentário que quando deu flashback aqui, deu pregando, eu vou segurar hoje no púlpito, porque eu percebi que eu fico regendo vocês enquanto eu prego. Bem assim. Então eu decidi que hoje eu vou segurar aqui no púlpito para não ficar com a minha mão balançando de um lado para o outro. Então, aqueles que guiam a igreja, versículo 12, onde o apóstolo Paulo diz: E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestem. O apóstolo Paulo, ele passou pouco tempo em Tessalônica. Quando lemos Atos 17, vimos que a sua estadia foi muito breve devido a todo o tumulto que os judeus fizeram. Nós sabemos que apesar disso, muitos homens e mulheres vieram se submeter ao Evangelho de Jesus Cristo. Naturalmente, dentre esses homens, vieram homens que eram capazes de liderar a igreja. O costume de Paulo sempre foi levantar líderes nas igrejas ao qual ele passou pela Ásia. Mesmo diante dessa breve estadia, é muito provável que Paulo já havia começado a estabelecer líderes naquela igreja local. Isso é reforçado pelo fato de que, quando Timóteo trouxe o relatório para Paulo a respeito de como andava a fé da igreja dos Tessalonicenses, não tinha nenhuma menção ao fato que a igreja não possuía líderes. Pelo contrário, a menção que Timóteo faz ao apóstolo Paulo é que a igreja continuava crescendo. Contudo, estabelecer líderes na igreja não é uma tarefa fácil, e muito menos rápida. Diante desse fato, alguns comentaristas alegam que a primeira instrução de Paulo foi justamente buscando fortalecer os líderes da igreja local de Tessalonicenses, visando a paz de Deus dentro daquele corpo. Portanto, chegando ao final da sua epístola, exortando a igreja a viver cheia do Espírito Santo, a primeira exortação do apóstolo Paulo é que eles deveriam reconhecer aqueles que trabalham entre eles. Mas o que significa reconhecer os que trabalham? O que significa reconhecer os que trabalham? Não está dando para ouvir minha respiração não, tá? A palavra grega, que é traduzida aqui como reconhecer, possui 2 significados comuns. O primeiro deles é no sentido de ver, que geralmente é aplicado no sentido literal. Por exemplo, eu estou vendo o pastor Adolfo daqui. Então, reconhecer tem esse primeiro sentido de ver. Outro significado dessa palavra é conhecer. E aplicando a uma pessoa, não a um livro, reconhecer é ter consideração por alguém, estimar e prestar atenção. Reconhecer é ter consideração por alguém, estimar e prestar atenção. Aqui, essa palavra é usada no sentido figurado, como por exemplo, quando nós reconhecemos que alguém é o nosso amigo. Então não é no sentido que você está vendo aquela pessoa, está longe, você não está conseguindo ver, quando ela chega você reconhece. Não, você sabe que aquela pessoa é seu amigo. Você tem consideração, você estima aquela pessoa. A sua atenção está direcionada a aquela pessoa. Então é nesse sentido de reconhecer que nós estamos vendo aqui. Portanto, voltando ao nosso texto, parece notório que Paulo não estaria dando a instrução
que os irmãos daquela igreja simplesmente fiquem vendo, entregassem tudo que tem, seguindo o exemplo de Jesus. Agora, o que seria presidir? Continuando, o trabalho de líder é presidir no Senhor, como nós podemos ver lá no versículo 12. Presidir significa estar à frente, sendo responsável por aqueles a quem Deus confiou. A liderança cristã, ela é completamente diferente da liderança no mundo. No mundo, os maiores são os líderes. E eles usam o seu poder muitas vezes para oprimir aqueles que estão debaixo dele. Contudo, não é assim na igreja de Deus. O próprio apóstolo Pedro declara em sua carta em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. 1 Pedro 5, 2 e 3. Onde ele, aconselhando os pastores, diz o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqueles que presidem no Senhor. Como Pedro declara, eles devem apacentar o rebanho de Deus, não como o rebanho fosse deles. O modo que eles devem presidir e cuidar é sendo exemplo, governando com cuidado e com amor, não com tirania e nem buscando os seus próprios interesses. E presidir não tem a ver com uma capacidade natural do homem. Não se trata de uma capacidade extraordinária. Antes, apenas aqueles que foram chamados por Deus podem presidir a igreja de Deus. E é o próprio Deus que levanta os ministros que devem servir a Ele. Como nós podemos ver, enquanto Paulo estava falando com os Efésios, está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Pode anotar aí. Atos 20, 28. Onde que Paulo declara, conversando novamente com líderes: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O rebanho, como o apóstolo Paulo declara, é Deus. É o Espírito Santo que nos constitui como líderes, como bispos. O rebanho é de Deus, foi comprado pelo sangue de Jesus. Portanto, cabe ao líder presidir com cuidado, sabendo que Deus que o constituiu como bispo, foi Deus que chamou para liderar. Presidir no Senhor é um chamado do próprio Deus. Além de entender que o rebanho é do Senhor, é necessário lembrar que o líder prestará contas a Deus pelo rebanho a quem Deus confiou a ele. Ele será cobrado pelo que ele ensinou às ovelhas de Deus, como nós podemos ver em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Onde ele diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não seria útil. Como ele declara, como aqueles que hão de prestar conta delas. O pastor deve ser reconhecido, pois é ele que vai prestar conta. Por isso devemos estar sempre dispostos a aprender e nos submeter aos nossos pastores e líderes, pois eles prestam conta diante de Deus por tudo aquilo que eles nos ensinam do Senhor. Assim, você quer a resposta curta? Respondendo à pergunta, presidir é servir o corpo de Cristo através do governo, cuidando com temor e responsabilidade daqueles a quem Deus confia. Presidir é servir o corpo de Cristo através do governo, cuidando com temor e responsabilidade aqueles a quem Deus confiou. Presidir, tudo bem, minhas frases de resumo são grandes, é servir o corpo de Cristo através do governo, cuidando com temor e responsabilidade daqueles a quem Deus confiou. Isso é presidir o Senhor. E por fim, resta-nos saber o que é admoestar.
A palavra admoestar traduz o sentido de aconselhar. Dessa palavra que derivamos do ensinamento do aconselhamento bíblico. Essa função descreve a responsabilidade do pastor ou líder em ajudar as pessoas a enfrentarem os seus pecados e as suas dificuldades, à luz da palavra de Deus, não com a ótica desse mundo. O conselheiro deve ser fiel ao aconselhar os seus liderados à luz das Escrituras, pois a autoridade investida a ele foi dada por Deus. Portanto, não cabe ao líder cristão usar unicamente a sua experiência para ajudar as outras pessoas. Antes, o seu papel é apontar o caminho que as Escrituras mostram, pois ela é suficiente para avaliar e resolver qualquer problema da alma humana, como nós podemos ver o apóstolo Paulo afirmar isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde ele declara: toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Assim, resumidamente, aconselhar, essa aqui é um pouco maior, aconselhar é levar as pessoas a enfrentarem os seus problemas e dificuldades à luz das Escrituras. Aconselhar é levar as pessoas a enfrentarem os seus problemas e dificuldades à luz das Escrituras para serem transformados pela palavra de Deus. Mais uma vez. Aconselhar é levar as pessoas a enfrentarem os seus problemas e dificuldades à luz das Escrituras para serem transformados pela palavra de Deus. Dessa forma, podemos entender quais são as funções que Paulo descreveu para os líderes. Eles são homens trabalhadores, cheios do Espírito Santo, que servem a igreja através do governo e que levam a igreja a encarar os seus pecados e as suas dificuldades à luz das Escrituras. Perceba o tamanho do trabalho e responsabilidade daqueles que são chamados para serem pastores e líderes sobre a igreja de Deus. Isso aqui é a frase do pastor João. Se você não entendeu nada até aqui, vou resumir. Esse aqui é o resumo do resumo do resumo. Esse aqui não dá para notar porque é grande, tá? O apóstolo Paulo nos exorta a estar direcionados aos nossos líderes, buscando aprender e obedecer àqueles que derramam o seu suor para nos servir através do governo, sendo exemplo e nos aconselhando de acordo com a palavra de Deus. Diante de tal privilégio que a igreja tem, qual deve ser? Lá no versículo 13, no início, o apóstolo Paulo declara: e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Após nos chamar a atenção a atender os homens de Deus que cuidam de nós, reconhecendo o seu trabalho e tendo prontidão para ouvi-los, o apóstolo Paulo continua declarando a responsabilidade da igreja. Os liderados devem honrar e cuidar dos seus líderes. Além de reconhecer os seus líderes, a igreja deve buscar ter respeito e honra pelos seus líderes, por causa do grande labor que eles têm em favor da igreja. Nós devemos ter os nossos líderes em mais grande estima. A tradução Almeida Revista e Atualizada, ARA, ela traz uma perspectiva bem interessante a respeito disso, que ao invés dele falar em grande estima, ela traduz o que tenhais com amor em máxima consideração. Acredito que essa tradução indique muito melhor o que Paulo quis nos responsabilizar, o que Paulo quis responsabilizar a igreja. Ao longo da história bíblica, é comum vermos que homens de Deus são desrespeitados e descreditados por aqueles que o lideram. Podemos olhar para o Antigo Testamento, estaremos repletos de exemplos de profetas, homens santos de Deus que guiavam o povo e, contudo, eles, quando tinham a oportunidade,
os maltratavam. Ao chegar no Novo Testamento, vemos que Jesus também foi humilhado e maltratado pelos seus. Vemos que ao longo dos evangelhos, o Mestre foi afrontado várias vezes, tanto pelos seus discípulos, como pelas autoridades religiosas da época. Nos primeiros anos da igreja, não foi diferente. O apóstolo Paulo mesmo sofreu por causa da igreja de Corinto, que ao invés de reconhecer os homens enviados de Deus para cuidar, ficava fazendo partidarismo, levantando um líder em oposição ao outro. O descrédito e desrespeito a pastores e líderes não ficam somente na antiga história da igreja. Nos nossos dias ainda vemos homens de Deus, homens que Deus levantou sendo desonrados por causa da rebeldia daqueles que o seguem. Os líderes lutam e vivem diligentemente como servos de Deus. Nessa relação, a igreja é muito beneficiada pelos líderes que ela possui. Os líderes ensinam, cuidam, governam, exortam, aconselham e amam o rebanho que Deus o colocou para servirem, como nós já aprendemos lá em Efésios 4, versículos 11 e 12. Efésios 4, versos 11 e 12. Onde o apóstolo Paulo declara, falando a respeito de Deus: e ele mesmo deu um para apóstolos, outro para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, a igreja deve responder a esses homens com todo o respeito possível, com a máxima honra que é devida a ele. Muitas vezes nós, igreja, lidamos de maneira tola com os nossos líderes e com os nossos pastores. Quanto de nós já nos rebelamos contra a instrução dada por um pastor, por um líder, e essa instrução estava de acordo com as Escrituras e nós não seguimos, simplesmente porque nós não queríamos. Quanto de nós já não falou duramente contra um pastor no momento de aconselhamento, como se ele estivesse querendo nos machucar, quando na verdade ele está nos levando a reconhecer a vontade de Deus. Quantas vezes não fizemos aquilo que nossos pastores pediram, deixando de fazer as nossas tarefas, deixando de fazer a nossa responsabilidade e trazendo ainda mais peso na costa desses homens que se entregam por amor ao Evangelho. Não cabe a nós, que vivemos a vida na ótica da esperança, sendo uma igreja exemplar que sabe se alegrar diante do sofrimento, desrespeitar os nossos líderes. Somos instruídos diante de Deus e de sua palavra que devemos tê-la em máxima estima e devemos obedecê-los no Senhor. Assim, a maneira que os líderes presidem a igreja, assim como a maneira que os líderes presidem a igreja é diferente dos líderes que não são cristãos, da mesma forma nós devemos honra a eles que nos presidem no Senhor muito mais do que qualquer outra autoridade. A honra que somos chamados a prestar é em amor. Não devemos simplesmente ouvir, por obedecer por obedecer. Devemos fazer o que é certo diante de Deus, com as motivações certas, como honra e adoração ao nosso Deus. Assim, entendemos que a igreja pacífica é responsável diante de Deus a ter a máxima honra e respeito pelos ministros que Deus deu a ela. Assim, entendemos que a igreja pacífica é responsável diante de Deus a ter a máxima honra e respeito pelos ministros que Deus deu a ela. A máxima consideração que devemos ter pelos nossos líderes e pastores deve ser acompanhada do amor, como ele diz no versículo 12. No versículo 13, que tenhais em grande estima e amor. Como já sabemos, e é comum na nossa igreja, nós definimos amar, o amor. Amar é fazer o melhor para o alvo do amor. Amar é fazer o melhor para o alvo do amor. Eu gostaria de olhar a ordem de amar os nossos pastores e líderes por duas óticas, por duas perspectivas.
A primeira é sobre a pessoa do líder e a segunda a respeito do serviço que ele presta a nós. Então eu queria olhar essa ótica da ordem do apóstolo Paulo, que nós devemos amar o nosso líder, sobre duas perspectivas. A primeira seria, nós devemos amar o líder, e segundo, a respeito também que nós devemos cooperar com o serviço que eles prestam a nós. A igreja pacífica deve amar os seus pastores e líderes. Parece redundante que o apóstolo Paulo responsabilize a igreja a amar os seus líderes, uma vez que nós somos instruídos por Deus a amar uns aos outros. Contudo, o que me parece natural é que Paulo está nos responsabilizando a um cuidado especial para aqueles que labutam arduamente entre nós. E nisso nós podemos ver, então, que é um cuidado especial que nós somos responsabilizados. O amor, ele não depende do gosto pessoal, não o amor ensinado por Jesus. A igreja deve buscar amar todos os seus líderes. A igreja deve se entregar para obedecê-los todos da melhor forma, se eles estiverem ensinando de acordo com as escrituras sagradas. É muito comum na igreja que o líder com maior carisma se destaque sobre os demais. Como seres pecadores, muitas vezes queremos buscar o pastor que tem a personalidade mais agradável e tendemos a evitar aquele pastor que só nos dá bronca. Contudo, isso é uma atitude completamente tola e que revela a nossa carnalidade. Não devemos notar na igreja aqueles que são mais agradáveis a nós. Antes, devemos buscar amar e respeitar todos aqueles a quem Deus constituiu como líder sobre nós para nos guiar. Os líderes, eles foram levantados por Deus para o cuidado da igreja. Quem somos nós para julgar o servo de Deus ou escolher qual vai obedecer conforme o nosso bel prazer? Todos os pastores e líderes na igreja devem ser cuidados e honrados. Assim, gostaria de chamar a atenção a maneira que devemos amar os nossos pastores e líderes. Precisamos encarar o fato que muitas vezes o pastorado é por si só naturalmente uma posição que leva o homem à solitude, no sentido de que o pastor vai carregar muita carga que ele vai precisar carregar sozinho por causa do exercício da sua função. O pastor é alguém que, por causa do seu ofício, vai ser um homem experimentado em dores e sofrimentos por amor a Cristo. Contudo, não devemos cair no erro de achar que eles são super-heróis incansáveis, que não sofrem ou que não precisam de cuidados. Eles precisam do apoio e do cuidado de nós, a igreja de Cristo. Devemos buscar os nossos pastores, conversar com eles, apoiar a sua família, cuidar dos seus filhos. Devemos orar pelos nossos pastores e compartilhar dos nossos bens, como a Escritura nos ordena a fazer. Preocupe-se com o seu pastor e com o seu líder. Busque cuidar dele com amor. Pergunte se ele está bem, se está precisando de algo. Busque perguntar se você pode ajudar ele em algo. Se faça disponível. Esteja disposto a ser um liderado que é um servo e um cooperador para o seu pastor. Essa foi a perspectiva da pessoa do pastor. Você deve amar e cuidar do seu pastor. A igreja também deve cooperar com o serviço dos seus pastores e líderes. Além do cuidado pessoal e íntimo que a igreja deve ter com seus pastores e líderes, a igreja deve apoiar os seus ministros. O trabalho do pastor deve ser reconhecido, e não somente isso, mas valorizado pela igreja. Amar é uma atitude ativa. Assim, a igreja tem a responsabilidade de buscar os seus pastores e líderes. A igreja não deve ser vagarosa no amor. Antes, devemos buscar ativamente obedecer os nossos pastores e líderes. Devemos ter o hábito de consultá-los, buscando ajudá-los. Devemos deixar ser convencidos por eles, não tendo o coração endurecido pelo pecado, mas ser dispostos a ser repreendidos e exortados com a palavra de Deus. A igreja deve amar a sua liderança, buscando oferecer honra e amor pelos cuidados exercidos pelos pastores. E como nós podemos fazer isso? Podemos pensar em diversas maneiras práticas de aplicar a realidade que devemos amar e apoiar os nossos pastores no exercício do seu ministério. A primeira e mais simples e mais completa, na minha opinião, é
coopere com o trabalho do seu pastor. Coopere com o trabalho do seu pastor. Não julgue o seu pastor como uma pessoa chata ou que te dá bronca. Entenda que ele está tentando lhe direcionar a Deus. Todos os puxões de orelhas que receber, entenda isso como um ato de amor, porque na verdade é um ato de amor. O pastor e o líder, quando nos aconselha, se eles estiverem fazendo isso de acordo com as Escrituras, fazem isso para que nós possamos glorificar a Deus e crescer em unidade. Portanto, seja grato à sua liderança para ela buscar mais a glória de Deus do que a sua glória. Seja grato à sua liderança por ser dura com você no momento que você precisa ser tratado com dureza. Seja grato, demonstre gratidão. Também, quando a liderança e os seus pastores nossos pastores lançar algum projeto, devemos abraçar os projetos, amando os nossos líderes e indo junto com eles. Deus coloca homens santos para nos guiarem no caminho de santificação. Cabe a nós nos submeter e colaborar com eles, pois eles vão prestar conta de todo o cuidado que eles tiveram para conosco. Irmãos, quando olhamos para as Escrituras, vemos sempre que os líderes são os primeiros a sofrer e serem sacrificados pela igreja. Que, portanto, não há nada mais justo que eles também sejam os primeiros a serem honrados e serem agradecidos pelo serviço que eles cooperam com a igreja. Assim, entendemos que a igreja pacífica é responsável diante de Deus para amar e cuidar dos seus pastores. Assim, entendemos que a igreja pacífica é responsável diante de Deus a amar e cuidar dos seus pastores. Sendo submissa e cooperando com eles no Senhor. Esse é o finalzinho. Entendemos que a igreja pacífica é responsável diante de Deus a amar e cuidar dos seus pastores, sendo submissa e cooperando com eles no Senhor. Fica evidente, então, que fica evidente a responsabilidade que a igreja tem perante os seus líderes, que por causa do seu labor, eles devem ser reconhecidos na igreja, tendo-os em mais alta honra e buscando amá-los e suportá-los em sua vida e no seu ministério. Por causa da obra deles, eles são dignos de serem cuidados pela igreja. Aqueles que fazem com zelo o seu serviço são dignos ainda de duplicada honra, principalmente aqueles que trabalham ensinando a igreja, como nós podemos ver lá em 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17, que diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente aqueles que trabalham na palavra, na doutrina. Se você não entendeu nada até aqui, agora é hora do resumo. Não dá para anotar. Então presta atenção. A responsabilidade da igreja diante dos seus líderes é tê-lo em mais alta honra, buscando obedecê-los no Senhor, amando e cuidando por causa do trabalho que eles exercem na igreja. A responsabilidade da igreja diante dos seus líderes é tê-los em mais alta honra, buscando obedecê-los no Senhor, amando e cuidando por causa do trabalho que eles exercem na igreja. Assim, irmãos, resta-nos refletir a respeito de uma coisa. Qual é o fruto, qual é o resultado que surge de uma igreja em que os líderes são esforçados no Senhor, trabalhando duro para governar e aconselhar a igreja, e uma igreja onde tem liderados que estão atentos aos seus líderes, buscando ser responsáveis, vivendo em amor e obediência aos seus pastores? Qual é o resultado que surge disso? A resposta é a paz, uma igreja pacífica, como nós podemos ver no final do versículo 13. E assim entramos no nosso último ponto, a igreja pacífica. Onde que ele diz no final: e tende paz entre vós. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13. A última parte da exortação de Paulo à igreja é que devemos ter entre nós paz. Considerando o contexto imediato, onde Paulo está instruindo como a igreja deve lidar com os seus líderes,
A paz que ele está falando é claramente a respeito sobre a paz que deve reinar no relacionamento entre líder e liderado. A paz é fruto de ser habitado pelo Espírito Santo. Assim, somos responsabilizados pelo apóstolo Paulo a viver uma paz, em paz entre nós. Uma igreja onde seus líderes estão buscando trabalhar firmemente, guiando e aconselhando a igreja, e os liderados buscando submeter aos seus líderes, cuidando do rebanho, o fruto que gera disso é a paz. Se queremos ser uma igreja pacífica, devemos aprender a amar os nossos líderes e a honrá-los. Quando a carnalidade da igreja é manifesta, os seus líderes também manifestam sua carnalidade. Citando o texto que eu já falei ainda agora, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 11 a 13, nós vemos que a igreja, quando age com carnalidade, o resultado disso é contenda, é dissensão, é divisão dentro do corpo. Como o apóstolo Paulo bem declara lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 11 a 13, quando ele diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Como nós vemos, quando a igreja age com carnalidade, ao invés de usar os seus líderes para que eles possam ser instrumento de paz e unidade, ela usa como divisão, contenda. Contudo, o inverso, pela graça de Deus, é também completamente verdadeiro. Quando os líderes e os liderados trabalham juntos no Senhor, o resultado disso é paz. Quando vivemos em obediência, temos harmonia entre nós e o corpo fica cada vez mais unidos em torno da unidade sobrenatural do Senhor Jesus. Uma igreja cheia é movida pelo Espírito Santo em direção à paz. Por isso, a igreja cheia é a igreja pacífica. Uma igreja cheia é movida pelo Espírito Santo em direção à paz. Por isso, a igreja cheia é a igreja pacífica. Assim, meus irmãos, eu gostaria de concluir com alguns desafios. Queria desafiar que nós, liderados, nós vemos que quando nós obedecemos os nossos líderes, quando nós reconhecemos eles, quando nós honramos eles, quem ganha somos nós. Nós somos cuidados, nós somos guiados, nós somos admoestados, nós somos aconselhados e nós crescemos. Então veja, a obediência ao seu líder gera fruto de uma igreja que é cheia do Espírito. Então eu queria desafiar os irmãos, nos desafiar como igreja, que nós possamos crescer cada vez mais em obediência e amor. Nós possamos cuidar e honrar os nossos líderes. Também queria desafiar a igreja a cada vez mais cuidar dos seus líderes. Como eu falei, como eu mencionei, o pastor e o líder não é nenhum super-herói, principalmente o pastor. Então, dê o seu braço a ele, apoie ele, pergunte como ele está, faça uma visita, cuide da sua família, lave o carro dele, leve o cachorro dele para passear. Faça alguma coisa, demonstre ativamente o amor que Jesus Cristo deu e colocou no seu coração em direção aos seus pastores. Lembre que eles trabalham arduamente no Senhor para nos guiar, para nos confortar, para nos consolar. Então, queria desafiar a igreja a cuidar e amar cada vez mais os seus pastores, como sinônimo, como evidência, que é uma igreja que está cheia do Espírito Santo, que é uma igreja pacífica. E por fim, eu queria encorajar aqueles que querem ser líderes na igreja. Você almeja uma boa coisa, você almeja um papel excelente no Senhor. Esteja preparado, pois o trabalho é muito grande, pela pouca experiência que eu tenho. O trabalho é árduo, mas nós lideramos não pela nossa própria capacidade, mas pelo chamado que o Senhor Jesus nos faz. Então, se você sente o chamado para liderar, nós estamos oferecendo ciclicamente o
treinamento de liderança na nossa igreja. Infelizmente, para aqueles que querem participar, já começou há 2 semanas atrás. Mas se Deus quiser, no ano que vem, abriremos mais vagas. Então, se você quer liderar na igreja, se você sente que Deus tem feito o chamado para que você venha cuidar, presidir e admoestar a igreja do Senhor, sinta por mim, sinta-se pelo apóstolo Paulo e por mim, encorajado a entrar na obra do ministério. Na certeza que o Senhor Jesus vai estar contigo em todo momento, que você não precisa temer, porque grande é a seara, mas o Senhor da seara está do seu lado. Por fim, resumindo tudo o que eu falei, uma igreja cheia é movida pelo Espírito Santo em direção à paz. Uma igreja pacífica é uma igreja onde os liderados reconhecem o trabalho dos seus líderes, buscando honrá-los e amá-los no Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque pela Tua imensa graça, o Senhor separa homens ao ministério que cuidam de nós, que presidem a Tua igreja, que nos levam a encarar os nossos problemas, os nossos pecados, na perspectiva das Tuas Escrituras, Senhor. Nos ajuda, Deus, a ser responsáveis, que nós possamos amar, que nós possamos cuidar, que nós possamos ter em estimada honra, Senhor, aqueles que o Senhor nos deu para nos guiar. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que nós podemos viver essa paz, ser uma igreja pacífica, porque nós somos cheios do Teu Espírito Santo. Que nós possamos evidenciar, então, sendo uma igreja responsável, sendo uma igreja que demonstra a graça, que demonstra gratidão àqueles que o Senhor deu para cuidar. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos chamados pelo Senhor e nós somos capacitados pelo Senhor a servir. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. É o diácono, pastor Adolfo? Não. Boa noite a todos. É bom estar aqui junto com os irmãos, né? Ver amigos, visitantes e visitantes que a gente não vê há muito tempo, né? Então é legal ver vocês, né? Então, em primeiro lugar, queria agradecer pela presença de todos, né? E em especial, estamos lembrando dos nossos amigos, né? E essa semana eu vou estar viajando, né? Vou visitar lá o pastor Simeão, a Bila, lá no Maranhão, né? Então, desde já eu já peço orações, né? Para que Deus abençoe o nosso trabalho e nossos planos e propósitos, né? Dentro do próximo ano, se for da vontade de Deus, nós gostaríamos de construir o prédio lá no Maranhão. Então já comecem essa oração, tá bom? Bom, mas antes dos pedidos, eu queria saber se alguém tem algum agradecimento que gostaria de manifestar à igreja. Sara.
Tudo consumado está. O véu do templo se rasgou, a terra então tremeu. Rochas se partiram, o céu se escureceu. Foi quando os que zombaram dele perceberam que aquela morte não representava o fim. E ao terceiro dia, quando ele se levantou, nas suas mãos vitória trouxe para mim. Adorado Rei dos Reis, tua fama corre entre as nações. Ao teu nome toda a terra se dobrará. Jesus, Jesus, Filho de Deus, adorado Rei dos Reis, na inspiração do teu amor. Uma geração de apaixonados vai te adorar. Jesus, Jesus, Filho de Deus. Vamos cantar uma vez mais que aquela cruz não escreveu o fim da história. Aquela cruz não escreveu o fim da história, pois quando ele falou, tudo consumado está. O véu do templo se rasgou, a terra então tremeu. Rochas se partiram, o céu se escureceu. Foi quando os que zombaram dele perceberam que aquela morte não representava o fim. E ao terceiro dia, quando ele se levantou, nas suas mãos vitória trouxe para mim. Adorado Rei dos Reis, tua fama corre entre as nações. Ao teu nome toda a terra se dobrará. Jesus, Jesus, Filho de Deus, adorado Rei dos Reis, na inspiração do teu amor. Uma geração de apaixonados vai te adorar. Jesus, Jesus, Filho de Deus. E ao terceiro dia, quando ele se levantou, nas suas mãos vitória trouxe para mim. E ao terceiro dia, quando ele se levantou, nas suas mãos vitória trouxe para mim. Cantar adorado Rei dos Reis, adorado Rei dos Reis, tua fama corre entre as nações. Ao teu nome toda a terra se dobrará. Jesus, Jesus,
geração de apaixonados vai te adorar. Jesus, Jesus, Filho de Deus. Dizer Jesus, 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 Filho de Deus. Jesus, Jesus, Filho de Deus. amém. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer e te louvar pelo privilégio e pela alegria que o Senhor nos concede de podermos aprender a respeito do Senhor, a respeito da realidade de sermos igreja, de podermos viver em comunhão, pacificamente, inspirados pelo Teu Espírito Santo, como uma igreja cheia do Espírito Santo. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos essa igreja, de sermos esse corpo, uma igreja exemplar. E obrigado também pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprendermos na Tua Palavra. Quero te pedir nesse momento, Pai, que o Senhor abençoe a nossa semana, nosso retorno para os nossos lares, que o Senhor possa estar direcionando a nossa semana, para que nós possamos a cada dia da nossa semana nos rendermos a Ti, nos submetermos ao Teu senhorio, para que nós possamos Te glorificar, revelar o Teu nome em todo lugar que nós formos, Pai. É o que te peço e te agradeço desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, nós estamos encerrados. Você não precisa ir embora correndo. Se você veio pronto para dizimar e ofertar, ali atrás, do lado direito está a